Nas palavras simples, nos gestos singelos, nos olhares ora tímidos, ora sonhadores, encontramos um homem do mar, um homem livre, que a todo instante transforma suas palavras em imensidão, um barco em seu porto e a sua vida em uma eterna descoberta. Como ele próprio diz, a vida é muito curta para repetirmos caminhos. Esse é Amir Klink. Eu gosto mais da fúria do mar noturna do que diurna. Autor de diversos livros, entre eles Mar Sem Fim, Linha d'Água, Paraty entre Dois Polos, As Janelas do Paraty e 100 Dias entre Céu e Mar, todos editados pela Companhia das Letras, Amir Klink é o convidado do Sempre um Papo desta semana e fala sobre o tema a navegação, o empreendedorismo e a literatura, os desafios em terra e mar. Queria dizer uma coisa que muita gente não acredita, mas isso tudo que eu aprendi a fazer no mundo da tecnologia, da navegação, dos barcos e até mesmo das histórias, eu aprendi através dos livros. Então, eu tenho um profundo respeito pela experiência de convivência com o livro. Eu acho que essa convivência, essa experiência do livro, para mim foi o ponto mais importante e talvez até mais importante do que a experiência de planejar, levantar recursos e encontrar soluções técnicas para poder navegar e viajar. Hoje eu viajo regularmente para a Antártica pelo menos 2 vezes por ano. Esse ano eu vou completar 42 viagens para lá. Estou muito feliz que as minhas filhas têm acompanhado a gente nos últimos 6 anos. Elas já estão com 7 viagens para lá. E muita gente acha que a gente faz um trabalho de planejamento absurdo e impressionante. A gente faz. Eu acho que a grande diferença, hoje no mundo deve ter uns 20 caras fazendo exatamente o que eu faço. A grande diferença é que a gente faz essas viagens em embarcações que a gente concebeu, desenhou e construiu aqui no Brasil. A gente misturou muito do conhecimento regional brasileiro, como das bianas do Maranhão, das jangadas do Ceará, com esse conhecimento de ponta, e com isso a gente conseguiu construir barcos extremamente criativos e ousados. Amir, mas de qualquer forma, eu queria que você falasse um pouco da evolução da sua experiência, desde daquele momento onde você pegou um barco a remo e atravessou o Atlântico, até o barco mais recente, insistindo um pouquinho nessa questão do planejamento. O que você aprendeu, o que você desaprendeu, o que você fez e não faria hoje, nessa coisa do planejamento? Bom, a gente estava falando outro dia sobre isso, estava falando com a Marina, né? Puxa, como eu adoraria, há 20 anos atrás, saber o que eu sei. É difícil, só tem um jeito de cortar etapas nesse caminho, na minha opinião, vivendo. E os livros, de certa maneira, aceleram isso. Então, não é que eu fui um remador fanático, eu fiz remo na faculdade, e eu me encantei com alguns desastres que aconteceram no Atlântico Norte, de remadores que tentaram atravessar. E eram, como sempre, esses caçadores de recordes e caras tentando entrar para o maldito livro Guinness e essas coisas. E eu não gosto disso, eu não gosto dessa cultura do recorde. Mas, quando um dos barquinhos cujo protagonista desapareceu, 2 anos depois, apareceu onde ele queria chegar, ele saiu dos Estados Unidos, 2 jornalistas, 2 caras, morreram, nunca mais foram vistos. 2 anos depois, o barquinho é encontrado nas costas da Inglaterra, da Irlanda. E aí eu pensei, puxa, mas o barquinho sozinho conseguiu. E aí, sem querer, eu comecei a mergulhar e nasceu o primeiro barquinho a remo. E foi uma experiência que eu adorei. Foi uma experiência secreta, eu não podia contar para os meus pais, que estavam vivos ainda, não podia contar para as minhas tias, a maioria dos meus amigos não sabia. Um grande amigo meu, aliás, o pai dele, que tinha me ajudado várias vezes, quando eu tive dificuldades financeiras, tentando montar meu primeiro negócio, quando um dia eu contei para ele, ele falou, mas Amir, o que você vai fazer esse ano? Eu falei,
seu Jaime, eu vou para a África. Mas o que você vai fazer, meu filho? Eu falei, eu vou falar a verdade para o senhor, eu vou sair com um barco a remo e vou tentar chegar na Bahia. Aí ele falou, senta aqui. Tá tudo bem com você? É dinheiro que você está precisando de novo? Olha, não faça isso, meu filho, a vida é linda. Ele achou que eu estava procurando uma maneira original de suicidar. De pular fora. Eu falei, não, seu Jaime, é sério, é de verdade. E o mais fascinante, daí de novo meu interesse pelos livros. Na preparação da viagem, na parte técnica, as correntes, as rotas migratórias das aves, as baleias, né? Hoje minhas filhas, eu passo cada papelão com elas na Antártica, a gente viajou agora esse ano, eu tento agradar elas e falo, olha meninas, olha as baleias. Eu faço o barco chegar em cima para elas verem. Elas falam, papai, não são baleias, são orcas. São orcas. Eu falo, olha uma baleia. Eu falei, papai, como baleia? É uma jubarte. É uma jubarte. Nós já vimos as jubartes hoje. Quer dizer, o jovem hoje tem um poder de armazenar tanta e acessar tanta informação que você se sente um ignorante. E eu me sinto, e tenho o maior prazer em me sentir ignorante. Eu tenho o maior prazer de ter ido 42 vezes para a Antártica e saber que eu ainda estou aprendendo, não aprendi tudo o que eu preciso. Mas a experiência do barquinho foi uma experiência fascinante, porque aí eu comecei a estudar as rotas de migração, primeiro das aves, depois das baleias, depois dos portugueses. E aí eu descobri essa grande mentira, que é o descobrimento do Brasil, que nunca aconteceu. Nunca Cabral... Explica isso que isso é legal. Nunca Cabral descobriu o Brasil. E nunca quis descobrir o Brasil. Porque os portugueses fizeram uma obra tão maior do que simplesmente parar aqui durante 6 dias, numa viagem de 1 ano e meio. Eles estavam cansados de saber. Quando a gente estuda a rota que os portugueses fizeram para cá, a gente descobre que o descobrimento do Brasil foi um ato diplomático e político. Eles tinham que anunciar ao mundo por uma razão estratégica esse descobrimento. Foi um ato de anunciação, foi um ato de propaganda, não foi uma descoberta. Tanto é que no mesmo ano, no ano seguinte, eles já estavam no Brasil ganhando dinheiro, numa época em que a comunicação era muito lenta. Então, é uma façanha tão extraordinária a portuguesa. Eles não descobriram o Brasil em 1500. Eles inverteram em 180 graus a história econômica da humanidade. Essa empreitada tão magnífica produzia um capítulo da literatura mundial que eu acho maravilhoso. Quando a gente vê as obras dos portugueses, quando a gente lê os Lusíadas dentro dessa ótica, é muito bacana. É incrível, mas para preparar minha viagenzinha, eu mergulhei de cabeça nos Lusíadas, nesses poemas malucos, nos relatos dos escritores portugueses, nos seus fracassos. Esse é um lado de uma viagem que não aparece, mas é tão divertido quanto. Então eu fiquei fascinado com a história da conquista do Polo Sul, o fato dos ingleses se prepararem, de repente quando eles vão conquistar o Império Britânico, um norueguesinho pobre chega na frente. E os ingleses todos morrem de desgosto na volta. Eu fiquei fascinado porque eram histórias reais. Eu gostava de ler Júlio Verne e de repente passei a desgostar e comecei a me interessar pelas histórias autênticas, reais. Houve uma felicidade ao longo da história que os protagonistas que escreveram sobre essas histórias, eles escreveram com profundidade literária. O Amundsen era um cara genial e ultra competente. Ele não era um bom escritor. Aliás, ele não escrevia. Ele escrevia de maneira tão seca, enxuta e concisa, que é fascinante ler o relato, por exemplo, de um Scott, que foi um grande escritor e que descreveu a tragédia dele e a morte dele até a última linha, até morrer, com um texto belíssimo, literariamente falando. E quando você compara esse texto profundo, intenso, quase barroco, com o texto do norueguês, o do norueguês de repente se torna um texto bonito também, pela singeleza, pela simplicidade. Assim, o sonho do Amundsen na vida inteira foi
conquistar o Polo Norte. E de repente ele surge a oportunidade de ir para o Polo Sul, ele vai e ganha dos ingleses. E chega 15 dias na frente. Aliás, 35 dias na frente. E aí ele senta num tamborzinho de madeira, no Polo Sul, que é como se fosse a lua na época, acende um charuto, e era para ele celebrar a maior conquista do ser humano. Até hoje, nenhum ser humano na Terra andou uma distância igual sem suporte externo. Quase 3.200 quilômetros ele andou com os 4 companheiros. E em vez de pular e celebrar, ele sentou exatamente no eixo onde a Terra vira, no Polo Sul, acendeu um cigarro e falou: nesse momento nenhum homem na Terra está mais distante do seu sonho do que eu. Ele estava pensando no Polo Norte. Para vocês verem como ele era assim, é um espírito frio, né? Quer dizer, pouco emotivo, mas é bonito até por isso. Eu acho que a literatura tem muitas belezas. Por exemplo, essa simplicidade quase árida também é bonita. Eu gosto mais da fúria do mar noturna do que diurna. Mas indo para a Antártica, raras vezes a gente tem esse problema, porque na verdade eu navego no verão na Antártica. E à medida em que você passa dos 60 graus sul, você não tem mais noite. Então você tem um dia permanente. E é engraçado, as piores condições de mar que a gente enfrenta são em dias de céu azul e sol pleno. Por quê? Porque quando acontece uma depressão muito violenta, o ar fica limpo, a frente, a cabeça de uma depressão vem com ar limpo. Então todo mundo fala, um dia de sol no mar. Eu adoro os dias chuvosos, quando neva. Eu não gosto, do vento muito forte e contrário. Mas a noite no mar tem suas belezas, e uma delas, um grande risco quando a gente navega na Antártica, é o de estar dormindo enquanto o barco está andando e bater num gelo. Tem muitos gelos, mas não tem trânsito de navios. Mas quando a gente sai dessas latitudes altas e vai para as latitudes mais clementes, onde o mar é mais doce, aí tem outros problemas modernos, que é o trânsito. Então tem lugares no Atlântico, para vocês terem uma ideia, quando a gente faz uma viagem, sei lá, de Gibraltar para o Rio de Janeiro, da Espanha para o Rio, tem lugares onde a gente tem um navio a cada 50 segundos. Quer dizer, para atravessar na frente, é como se fosse atravessar a Avenida do Contorno sem olhar, pode morrer. E esses navios não tem ninguém olhando na frente. São totalmente cegos. Totalmente cegos. Não tem um cara olhando lá. Ele não vê um veleirinho. Não vê. Ele tem um radar, vê os outros navios, e o cara está lá fazendo navegação. Não tem alguém dirigindo o navio. Todos andam com piloto automático. A experiência de você estar só no mar, depender de suas ações e ter que pagar pelos seus erros, é uma experiência que enriquece muito a gente. Existem muitas atividades que o isolamento às vezes pesa, mas por outro lado, ele é gratificante. Eu queria que você dizesse uma coisa que é lugar comum, que é o tempo das nossas conversas. O que mais me impressionou, no tempo de invernagem, que você parava o barco e ficava lá, as pessoas pensam, um senso comum pensa que você tem muito tempo disponível, né? Já que está parado o barco lá. E a última coisa que você tem num lugar desse é tempo disponível, né? Porque está sempre fazendo água, isso tudo. Queria que você falasse sobre o ócio nesse lugar. Eu confesso que quando surgiu a ideia de passar 15 meses sozinho na Antártica, eu não tinha lido o livro do Di Masi ainda, como chama? Ócio Criativo? Ócio Criativo. Mas meu sonho era ter um ano para, eu vou falar a verdade, para ficar vagabundando. Eu queria ficar um ano, eu trabalhei 2 anos num banco horroroso em São Paulo, que eu detestei. Eu queria possuir o tempo, eu queria ser dono do tempo. Eu queria só trabalhar para a minha sobrevivência. Escalar, mergulhar, pescar, consertar e quebrar coisas, comer e dormir. Eu achei que quando o barco, e eu fui para lá, levou 5 anos para fazer o barco, levou 29 dias sozinho para chegar na Antártica. Levei 40 meses de comida. Quando o barco ficou preso no gelo, eu descobri que a única coisa que não sobrava lá era tempo. Porque é uma situação muito impressionante. É uma situação onde você enxerga um universo de pessoas que trabalham para você.
A maioria das pessoas que estão aqui na sala hoje não lavaram e nem passaram a própria roupa. Alguém fez isso. Muita gente aqui não fez o almoço e nem o jantar. Alguém fez. Ninguém aqui está fazendo energia elétrica e nem está cuidando do esgoto. Tem alguém fazendo. Só que quando você está sozinho num lugar desse, você vira um prefeito de uma cidade com um habitante só. E você ainda fica se culpando. E tem que fazer calor, tem que fazer eletricidade, tem que resolver o problema da água, o problema do esgoto e um monte de outros encanamentos os encanamentos que congelam, a privada não dá mais para funcionar, não sai mais água da torneira. E aí para fazer água, para fazer 10 litros de água leva horas, precisa pegar 120 litros de neve. E de repente, no começo da experiência, eu entrei numa rotina diabólica. Não terminava nada. Eu falei, meu Deus, eu não consigo terminar a faxina doméstica aqui. Eu vou ficar escravo do tanque, da cozinha. Mas foi uma experiência onde eu aprendi muito. O Paraty 2 invernou de novo ano passado com o Flávio, um amigo nosso, e a mulher dele. E eles levaram um filhinho deles, de 3 anos, o Flavinho. E eu levei o barco para lá com o Flávio e as nossas crianças. E depois eu consegui voltar da Antártica e trazer a mulher dele para ficar o inverno com ele. E eu voltei um ano depois agora para buscar eles lá. E eles adoraram a experiência, sentiram a mesma coisa. Não deu tempo de fazer nada do que eles queriam. Era tanta coisa para fazer. Eu lembro as minhas tias, na época, uma das minhas tias, ela ficou indignada quando ela soube que eu ia ficar 15 meses sozinho na Antártica. Minha tia espalhou as fofocas mais horríveis. Ela dizia no Líbano que eu tinha um desvio de comportamento sexual incorrigível, que eu tinha problema na Receita Federal, que eu tinha feito algum crime inconfessável, assim. Mas vai fazer o quê lá? Como vai matar o tempo? Não sobrava tempo, não sobra tempo. Você tem que fazer tudo. É interessante, a maioria dos amigos que eu tenho que moram lá em Ushuaia, são franceses, esses 20 caras que viajam muito, eles só pensam no barco, só vivem dentro do barco. Eles não têm esse lado de asfalto. Como eu disse, a diferença entre essa pequena tribo a qual eu pertenço é que eu faço os barcos. E então eu tenho uma vida que é pior do que um despachante de trânsito, de burocracia. E ao mesmo tempo eu tenho o privilégio de 2 ou 3 vezes por ano de cruzar essa linha e ir para o outro lado. E eu acho que é por isso que eu gosto do que eu faço. Se eu morasse só dentro do barco e ficasse vagabundando, viajando, eu acho que eu não daria valor para essa atividade. Eu gosto de morar em São Paulo. Eu gosto de correr atrás de problemas diabolicamente burocráticos, de estudar os desenhos, de evoluir as pecinhas, de brigar com o cara que faz a vistoria. Não, então, eu vou dar uma paradinha que isso é sensacional. Gente, vocês estão entendendo o que ele está falando? Todas as engrenagens, todas as maquininhas, ele construiu até coisas que não existem no barco. O Paraty teve instrumentos e coisas que ele fez, ele construiu, ele desenhou, ele desenhando as coisas. Não é? Isso que foi a motivação do Linha d'Água, inclusive, né, Amir? Você falar um pouco dessa fabricação. Então, assim, a gente participa de todas as etapas técnicas, burocráticas, financeiras. Tem gente que pergunta, você tem medo quando desce uma onda de 20 metros de altura? Eu morro de medo, mas assim, eu aposto que qualquer um de vocês aqui, se estiver dentro do barco, vai descer melhor que eu. É uma questão de instinto, não precisa coragem. Precisa coragem para contratar 50 pessoas sem saber como você vai pagar no final de semana. Sabe, precisa coragem para ficar devendo para 190 caminhoneiros. Você sabe que eles vêm na sexta-feira para cobrar, e eles matam por causa de R$5. Então, assim, eu passei por complicações, e a gente passa sempre, e graças a Deus sempre consegui resolver, nunca deixei nada para trás, que eu acho que dão um ar... Assim, eu tenho uma visão diferente de um cara francês, que ele navega muito melhor do que eu, mas ele só pensa naquilo, não se envolve em mais nada. Nas horas mais terríveis bate uma espécie de calma salvadora e a gente fica falando besteiras até resolver os problemas. E a gente sabe, ele sabe que se eu não resolver, ele está morto. E eu sei que se ele não conseguir dar o nó, nós dois vamos morrer.
Por isso, a relação que você desenvolve nesses ambientes é de extrema confiança. Não dá para explicar isso quando você está trabalhando em um escritório. Não sei se eu falei isso nos livros ou não, mas uma das coisas muito legais de ir muitas vezes para um lugar como esse, assim, claro que eu gosto da natureza e tudo mais, mas a experiência humana que a gente tem na Antártica, a convivência com as pessoas, é a maior aventura, é a parte mais bacana das viagens. E hoje há uma polêmica muito grande em relação ao fato de que estamos ou não estamos aquecendo. Estamos aquecendo, mas quanto nós estamos em decorrência das nossas ações, das fábricas, não é uma resposta fácil de dar. E o que é mais interessante que eu percebi nesses últimos 5 anos é que, convivendo com esses mesmos caras todos os anos, e estão lá todos eles, agora vai ter um congresso deles de novo no Uruguai, não há unanimidade. Não há uma unanimidade. Mas, por exemplo, o que eu pude perceber nesses últimos 20 anos, vou há 25 anos para lá, é que, por exemplo, a ação do ultravioleta piorou muito, muito. E isso tem uma conexão com a nossa atividade na Terra. Amir, e poluição? Como é que você tem observado esse seu tempo de mar? Quais as diferenças, quais as coisas mais gritantes que você tem visto? Bom, a gente tem um monte de preocupações, às vezes, superficiais em relação à poluição. Se a gente vê lixo não é o único tipo de poluição. Eu me preocupo infinitamente mais com contaminação ácida, com produtos químicos que a gente não vê. Sabe, os rios podem estar lindos, transparentes, maravilhosos e totalmente mortos. A gente vê bastante lixo em alto mar, não tanto quanto nessa região do Pacífico, que está acumulando plástico, principalmente a deriva. Mas, por exemplo, no litoral africano, é triste a quantidade de dejetos na água, é um indicador de que não há cuidado com outros produtos também, químicos, sem dúvida. Mas eu acho que o que mais, assusta é a indiferença de todos nós. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento agora onde a gente sabe que não tem sentido a gente continuar nas grandes cidades do jeito que a gente está vivendo. Não cabe mais automóvel. Então, eu acho que é um desafio fascinante esse hoje, o de pensar como vai ser a nossa vida. Nós estamos mudando das cidades para as megacidades. A gente tem que mudar os nossos modelos de consumo. A gente gasta muita energia para iluminação. Olha a Terra de noite. Vai no Google, põe ele à noite, vê quanta luz desperdiçada. Tem mecanismos novos para a gente fazer isso com muito menos energia. E nesse cenário, eu acho que o Brasil é um país interessante, porque nós temos várias fontes alternativas, nós temos maneiras criativas de pensar sobre como usar energia, como usar os nossos recursos. Nessas horas de apuros extremos, algumas das características de quem costuma passar por aqui são uma certa humildade, e a outra característica é o bom humor. Então, uma das experiências interessantes que eu talvez não consegui mostrar isso nos livros, mas quando você está viajando só e de repente você chega num lugar onde tem gente, a tua relação com essas pessoas é muito melhor. Eu conheci centenas de caras que viajaram sozinhos, de mulheres, de meninas, caras mais velhos, mais novos, e eu cheguei a uma conclusão, assim, é pessoal, pode ser até meio tendenciosa, mas eu acho que o mar é um processo natural de filtragem de gente chata. Eu não conheci um desses caras que fosse chato, e normalmente a gente imaginaria, o cara viaja sozinho, vai ver que não achou companhia melhor que a dele mesmo. Não é, sabe, são pessoas humildes, que fizeram grandes coisas e não falam delas. Eu convivo muito com um casalzinho, quer dizer, muito, a cada 4 anos eu encontro eles, mas isso é também uma característica do relacionamento na Antártica. É um casalzinho que viu, quando eu parti para a minha primeira volta ao mundo, e por coincidência o mesmo casal me viu chegando. Esse casalzinho mora há 36, eles têm 80 anos de idade hoje, estavam com 70 anos na época. Eles moram há 35 anos num barquinho pequenininho, de 10 metros de comprimento, que não tem banheiro e nem motor. Eles não têm patrocinador, site, blog, essas baboseiras todas.
eles amam navegar e amam estar juntos. E eles têm mais coragem do que um exército inteiro lá dos russos especializados em gelo, lá dos grandes quebra-gelos. Eles têm e nunca na vida eles citam as tempestades. E eu sei quanto eles sofrem, a coragem real que eles têm. Eu, quando terminei essa viagem, eu tive a felicidade de ganhar como o maior prêmio da minha vida, vale mais do que qualquer porcaria de medalha olímpica, essas bobagens, né? Eu ganhei o reconhecimento deles. Eles fizeram, eles formalizaram esse reconhecimento numa carta que, para mim, por dinheiro nenhum na terra, eu abriria a mão disso. E é uma mulher incrível, imagina, 70 e poucos anos de idade, ela se chama Hedel. Ela foi a pessoa que soltou a amarra do meu barco no dia em que eu comecei a viagem ao redor da Antártica. E por uma grande felicidade, foi ela que me viu chegando. E no dia em que ela me viu chegando, eu estava meio tonto ainda, cheio de compromisso, medo de bater o barco na hora de chegar, vento forte. Ela entrou no canal 16 e falou: puxa, amigo, você conseguiu, a terra é redonda, a terra é redonda. Ela gritava no rádio, eu falei: Hedel, o que você anda bebendo? Claro que a terra é redonda. Aí ela falou: não, eu te vi partir 88 dias e 6 horas atrás para o nascente, para o leste. Hoje eu te vi chegando pelo poente. Só tem um jeito de fazer isso, que é dar a volta na bola onde a gente mora. Então, assim, eu gosto muito deles, vou tentar encontrar eles esse ano, porque eles estão agora cansadinhos. Mas ela é uma mulher incrível também por outro sentido. A gente fala muito dos velhos e não sei o quê. Bom, ela é uma velhinha que ela não é só bonita por dentro. Eu gosto de falar isso, não tenho vergonha de dizer isso. Ela é uma mulher fisicamente, com 70 anos, a beleza dela interior contagiou o físico dela. Ela é fisicamente mais bonita do que muitas meninas da sua idade, ou muitas meninas de 30 anos de idade. É verdade que depois de 88 dias sem ter visto uma mulher, muda bem as coisas. Mas eles são muito bonitos.